Exatamente. Eu fazia essas perguntas pra mim, pro mercado. Eu falava, essa bomba uma hora vai explodir. Eu fazia uma oração que eu falava assim, Deus, coloca as tuas mãos nas minhas e abençoa as minhas mãos. Eu não sei por que eu fazia essa oração, mas era essa oração que eu fazia. Hospitais imensos. E aí eu falei, bom, é verdade que esse mundo existe. Esse mundo não é pra brincadeira, é um mundo muito sério e que funciona mesmo. Porque assim como o público que vai assistir esse vídeo, a vida profissional e a vida pessoal, gente, ela anda junta. Não adianta, não tô bem na vida pessoal, vai interferir na vida profissional. Não estou bem na vida profissional, vai interferir na vida profissional, pessoal. Olá, bem-vindos a mais um MiltaCast, Pessoas que Inspiram. Hoje, aqui, feliz da vida, com essa convidada tão linda, tão querida, uma pessoa tão especial. Finalmente, nós conseguimos uma data, né, Larissa? Finalmente, estou muito feliz. Ai, que bom! E nós também. Gente, Larissa é uma fofa. E dessas assim que a gente quer sempre por perto. Larissa, até pouco tempo atrás, Larissa se apresentava quando tinha que falar aí, né, a profissão. Ela se apresentava como fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Mas ela não atua mais. A não ser eventualmente, se der saudade, eventualmente. Sempre alguém precisa de algum auxílio, de um encaminhamento, de uma atenção. Larissa, eu tô com uma dorzinha de ouvido, pode me ajudar? A gente nunca perde, né, aquilo. Isso. Aquela, tá no nosso ali, tipo DNA, né? Sim, ficou. Mas... E essa sua experiência, seu conhecimento é seu e você sempre... A gente não perde, não abandona assim, não dessa forma. E você sempre tão disponível, sempre tem alguma coisinha nessa área para fazer. Mas ela mudou de área, gente. E ela, eu não sei se eu conto agora, se eu deixo suspense, mas enfim, ela fez uma mudança, né? Teve uma virada de chave aí na sua carreira, na sua profissão, na sua atuação, não é? Graças a Deus. Graças a Deus, mudou a minha vida. E acabou beneficiando muita gente como eu, não é? Eu também sou beneficiada. Nos conhecemos dentro do consultório. Dentro do consultório. Daqui a pouco ela vai contar, então, para vocês. Mas antes, né, de chegar nesse ponto, a gente queria conhecer um pouco a Larissa antes, né? Sim. Larissa é de Belo Horizonte mesmo, né, Larissa? Isso mesmo, de Belo Horizonte. Você vai contar pra gente um pouquinho da sua infância, da sua família, você tem irmãos? Sim, né? Tenho 3 irmãos, né? Lá de casa eu sou a mais velha dos meus irmãos, eu vim primeiro dos meus pais, e antes do meu pai conhecer minha mãe, eu tinha minha irmã. E lá em casa tem mais 2 irmãos, mais novos. Então, nossa diferença ali dá uns 7, 8 anos. Então, eu sempre tive um pouquinho de liderança dentro de casa para poder conduzir, né? As amizades com os irmãos, aquele diálogo, né? A gente se tornou assim mais orientadora do que aquela que brincava. Entendi. Né? Existia muito isso. Então, ao longo da vida a gente vai aprendendo, né? Como funciona essa dinâmica familiar. É verdade. E é isso. Meus pais são engenheiros. E nós vamos chegar lá nessa parte aí, para falar um pouco sobre isso também. Isso aí. E você? Então, era arteira ou era mais comportada? Sempre fui muito comunicativa. Desde os 5 aninhos, 6, 7, eu sempre era convidada para ser oradora, né, nas formaturas. Tinha uma criança que falava, né? Que lia os textos. Eu sempre era convidada para isso. Eu acho que essa questão da comunicação, ela foi muito presente na minha vida desde a infância. Eu sempre gostei muito de conversar, de bater papo, e isso foi levando, né? E era boa aluna, Larissa? Então, eu era boa aluna, mas eu não gostava de exatas, né? Sempre gostei de português, história, biologia, mas exatas eu fugia. Mas eu gostava muito de estudar, de ler, né? Leitura para mim sempre foi algo muito... E português, amo português, gosto muito. E você já pensava nessa época que eu vou ser quando eu crescer? Não pensava. Não pensava assim, numa profissão definida. Até porque a fonoaudiologia,
uma profissão muito nova, né? Algo muito novo, nunca imaginei. Eu sempre gostei muito de estar perto de pessoas, né? Então, assim, trabalhar com outra coisa que fugisse de estar com pessoas não era algo que iria estar no meu caminho, né? Mas aí as coisas foram funcionando, foram surgindo, as ideias, os cursos, vestibular, até que eu cheguei na fonoaudiologia. Uau! Mas aí quando você vai, na sua época era vestibular? Era vestibular normal, né? Cada faculdade tinha a sua, não era o Enem. E aí eu fui estudando, vendo as possibilidades, né? Na área que eu mais tinha na verdade, eu tinha muita curiosidade. Então eu queria cursos diferentes. E a fonoaudiologia me atraiu muito por isso. Porque da área da saúde, eu queria a área da saúde. Era a que mais me chamava atenção, porque todas as outras eu já conhecia. Psicologia, odonto, né? A fonoaudiologia eu não tinha assim. Falei, bom, eu quero entender como funciona isso aqui. E os meus pais, eles já atuavam na área, que é a medicina ocupacional, e tinha fonoaudiólogo lá. E eu queria tentar entender como era esse universo. E aí a fonoaudiologia, o curso de fonoaudiologia me deu essa abertura para eu entender, porque surgiu aquela curiosidade. Olha que interessante. Então, o seu contato, né, com essa área, com a fonoaudiologia, foi através de profissionais atuando na empresa dos seus pais. Isso. Olha, é muito importante que a gente olhe ao nosso redor, não é? Para nos ajudar nessa questão das escolhas. Muito. O ambiente, ele influencia totalmente. E assim, a fonoaudiologia foi um contato mais, como eu disse, por curiosidade, porque eu nunca tinha passado dentro de um consultório fonoaudiológico. Né? A gente passa pelos consultórios médicos, odontológicos, e na fonoaudiologia eu vi que existia algo ali que eu precisava entender mais, né? Porque não era só falar, tinha o escutar, tinha o deglutir, né? Tinha o pensar, o ler, né? As dificuldades de leitura das crianças, aquilo lá, aquele universo. Eu falei, gente, a fonoaudiologia não é só a fala, né? Não é só a escuta, tem muita coisa além disso. E foi um curso muito rico, um curso que me abriu a mente para várias outras possibilidades na vida. Muito bom. E aí você fez e logo em seguida já começou a atuar? Sim, atuei. Meus pais, né, têm uma clínica de medicina do trabalho e eu já tinha esse contato. Já atuei em outras clínicas também, mas eu fui dar um suporte para essa área da audiologia. Então eu fazia exames audiológicos em pacientes, em pessoas que trabalhavam em diversas empresas. Interessante. Dependendo da atividade, o profissional tem que fazer essa avaliação com o fonoaudiólogo, não é isso? Exatamente. Periodicamente? Periodicamente. É o quê? É anual? Cada empresa e cada atividade vai demandar uma periodicidade. Entendi. Então, dependendo do risco, se é um risco, né, tem um contato muito maior com ruído, com maior frequência, vai exigir uma periodicidade maior também. Entendi. Para prevenir uma perda auditiva. Entendi. Olha, gente, nós vamos explorar aqui um pouquinho a Larissa. Eu quero te fazer uma pergunta sobre essa área. Pode? Pode perguntar. Hoje a gente tem visto um número muito grande de pessoas, cada dia mais eu acho, usando fone de ouvido. Isso. Não é? Isso. Tá ali no celular, tá fazendo caminhada, tá fazendo alguma coisa, né? Um trabalho ali manual e fica ali ouvindo, usando fone. Exato. Isso pode prejudicar a gente? Eu acho que isso é uma pergunta, né? Que muita gente aí tem vontade de saber. Prejudica sim, mas se você souber usar com limite, com educação, com respeito ao seu corpo, tudo é possível. Existe porque a gente precisa. Então, assim como qualquer outro recurso no nosso dia a dia, nós vamos usar com cuidado, Entendi. Com zelo pelo nosso corpo. Então, é usar num limite. Não, revezar, às vezes usar o fone de um lado, ter um limite de tempo, trocar e usar em outro, né? Os menores. Então não deve usar, é melhor não usar os dois ao mesmo tempo. Se você perceber que você vai usar, vou usar mais de 1 hora, 2, 3 horas, vou passar assistindo uma aula aí de 4, 3 horas, aulas online, eu uso um fone de um lado, depois troca
faz um repousozinho, troca pelo outro. O repouso auditivo é muito importante. Entendi. Pra gente não abandonar um recurso que a gente precisa muitas vezes. E parece que não é legal também colocar o volume muito alto, né? Exatamente. A gente perde aí até uns 60 decibéis, só que a gente não sabe mensurar esse limite. A gente não tem um aparelho que vai mensurar isso no nosso dia a dia, certo? Então a gente tem que usar o bom senso, né? Observar, ver o limite do volume, ver o conforto. Não vou usar um fone num lugar que está muito barulhento. Eu vou ter que aumentar o meu fone, porque o local está barulhento. Então, assim, é prestar bastante atenção, entender os limites do seu corpo. Você precisa conhecer o seu corpo e entender os limites que ele, que ele pede. Olha só, gente, super importante aí. Isso não é deixar de usar. Sim, usar com cautela. Isso, muito bom. Com responsabilidade. Com responsabilidade, né? Não colocar, então, duas coisas aí, ó. Tempo excessivo, trocando, se for o caso, e não colocar num volume muito alto. Muito bem. Ô Larissa, e você falou aí de várias áreas, né, da fono. Quais são as áreas aí? Porque pode ter alguém nos ouvindo interessado nessa área. Então, a fonoaudiologia, nós temos a área da audiologia, a área da fala, a área da voz, né? Temos a área da neurologia, que é a deglutição, tratamento com Alzheimer, né? Com pessoas que têm Parkinson. Então, a fonoaudiologia ela é muito ampla. Tem a área de estética, que você pode fazer os exercícios miofaciais, né? Para preservar a musculatura da face, né, e trazer aí um bem-estar. Então, assim, a fonoaudiologia ela é muito rica, é um curso muito rico, você aprende muito sobre neurologia, musculatura facial, tudo que envolve cabeça e pescoço, né, idosos com dificuldade de deglutição, cantores, né, e toda essa área da medicina ocupacional também que vem da audiologia. E pessoas também que perdem a audição, querem usar aparelho, precisam usar um aparelho, né, pessoas que têm, crianças que nascem com alguma alteração auditiva, vamos investigar. Ou que está com dificuldade de fala, a gente às vezes precisa avaliar a audição para saber se essa dificuldade de fala não vem de uma audição que esteja alterada. Olha só, é muito amplo. É uma área bem bonita também, lindo, né, Larissa? É lindo, é muito humana. Eu acho que foi isso que me atraiu. Eu já vi fonoaudiólogo atuando com criança. Isso. Que com dificuldade, principalmente nessa questão da deglutição. É incrível, né? Tá tudo ligado, né, Larissa? Tudo ligado. A fala, a audição, as cordas vocais, tudo, né? Cabeça e pescoço. A gente estuda muito toda essa área aqui, né? Para entender e interligar e cuidar e tratar mesmo. Muito. Não separar muito, né? Tanto é que ao longo da minha carreira eu fui entendendo o quanto que o corpo é integrado e isso me fez ampliar os pensamentos. É verdade. Bom, e aí está a Larissa já atuando, não é? No início, feliz, se sentindo realizada, não é isso? E o que foi, não é, que aconteceu que te levou a pensar numa mudança? Então, porque você fez uma transição. Fiz uma transição. A rotina da medicina do trabalho com a fonoaudiologia, na época em que eu estava atuando, ela estava um pouco desorganizada, não existia a NR1 ainda, as empresas estavam se adaptando com as mudanças do E-Social, e aí eu recebia muitas demandas dentro de consultório de pessoas doentes mesmo. E eu não tinha como promover essa doença, eu tinha como prevenir a doença, que é fazendo o exame, mas muitas vezes as pessoas chegavam ali com outras queixas para mim. E o médico da minha equipe, todos os outros profissionais da minha equipe não são médicos, técnicos, enfermeiros, a gente não conseguia fazer muita coisa porque a legislação ela limitava a nossa atuação. E ao longo dos anos isso foi me desgastando como pessoa e como profissional, porque não é só ganhar dinheiro, não é só crescer financeiramente ou até mesmo profissionalmente. Eu poderia ser a referência no mercado, mas e aí? Qual é a mudança que eu estava fazendo na vida das pessoas? Eu não sentia essa mudança, porque a legislação me limitava. Porque nessa área, o seu papel, então, era basicamente diagnosticar. Fazer exames.
Exatamente. Que tipo de exames? Exame audiológico para saber se o funcionário entrou com uma saúde ok, se ele permanece com a saúde ok, se ele está saindo com uma saúde ok. Entendi. Acabava te frustrando. Me frustrava muito, porque eu não conseguia ir além. E aquelas pessoas chegavam para mim e elas sinalizavam tudo que elas precisavam mudar. E eu falava, não posso fazer nada. Larissa, você tocou aí num assunto que é a NR1. Isso. Vou até explicar um pouco aqui pro pessoal, né, porque a gente citou, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, que inclusive é um tema que está aí em todas as pautas hoje, né, que é Na a área da NR1. saúde mental. Na verdade, a NR1 é uma norma reguladora que levava as empresas a cuidarem da saúde ocupacional, né? Então, por exemplo, ergonomia, né? Se o mobiliário é adequado, altura, cadeiras, por exemplo, a pessoa que digita muito, né? Isso. Muitos tinham que usar como é que chama aquilo? Tem vários... como se fosse uma joelheira, né? Isso. Munhequeira? Que Uma fala? munhequeira. Uma munhequeira. Enfim, prevenção de acidentes de todos os níveis. Então, a NR1 tinha a NR, na verdade, por exemplo, 17. a 33, a 17 é o quê? Ergonomia. A Isso. 33, por exemplo, é área de confinamento ou é altura? Uma coisa assim, A 33 e a 35. A 35 é de altura. É de altura. Isso. Então, por exemplo, a NR35 é a que ficava, a empresa cujos trabalhadores atuam, né, a mais de 2 metros. a mais de 2 metros, ainda que sejam escadas, não é isso? Precisavam de um treinamento. Ou naqueles prédios. Exames específicos. Isso. E aí, a essa é a 35, né, de Isso altura. mesmo. Isso. Então, os profissionais da saúde ocupacional, então, sempre assessoraram as empresas nessas áreas específicas. Por exemplo, eu não sei o nome da NR, mas, por exemplo, do pessoal que trabalha em Minas. Sim. Também muitos riscos ali, Isso. quem é exposto a algum tipo de substância química. Então, existem várias normas que levam as empresas a cuidarem, né, a prevenção, a prevenção, né, da saúde dos seus trabalhadores. Isso. Bom, e o que a gente viu e tem visto é que já há um bom tempo as pessoas em número cada vez maior estão sendo afastadas, inclusive, das suas atividades profissionais por saúde mental. Por conta de saúde mental, de saúde emocional. Naquela época, eu já percebi, eu falava, gente, o que vai ser feito? Exatamente. Eu fazia essas perguntas para mim, para o mercado, eu falava, essa bomba uma hora vai explodir. E eu quero até saber, segura aí que eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu quero entrar um pouquinho aí, porque, gente, e a Larissa tem razão. Quando é objetivo, por exemplo, ergonomia, isso é objetivo. Sim. Bom, você tem que ter altura, tem que ter tamanho, tem que ter apoio para o pé, apoio para o braço, enfim. A saúde emocional, a saúde mental é completamente subjetiva. Exato. E a gente sabe que isso causa outros danos, inclusive no corpo, né? Quando as pessoas começam a apresentar sintomas no corpo daquilo que estão vivendo na mente. Bom, e aí vem a NR1, ela foi atualizada em agosto de 2024. E o governo foi adiando, foi o Ministério do Trabalho e Emprego, né, que fez essa atualização da NR1, que hoje tem que cuidar toda e qualquer empresa no Brasil. E olha que interessante, órgãos públicos, empresas privadas, rurais, onde tem trabalhador no Brasil, tem que ter observação, adaptação para a NR1 atual, que exige prevenção dos riscos psicossociais. Isso, esse ano, agora em maio, dia 26 de maio, entrou em vigor. É muito a partir do dia 26 de maio do mês passado. Ela já estava sendo preparada para poder vigorar. Isso, né? Para agora vigorar, as empresas podem ser autuadas, inclusive, e
quem está nos ouvindo aí, toda empresa precisa fazer regularização e a gente aqui na consultoria a gente faz esse trabalho. A gente aplica, a gente faz o diagnóstico dos riscos, o DRPS, né, o diagnóstico de riscos psicossociais. E o psicólogo é o profissional competente para isso. E agora a gente, no seu devido lugar. Isso. E a gente, Larissa, a gente tem sido, inclusive, demandado para orientar muitas empresas de saúde ocupacional, de fazer palestras e fazer algumas intervenções que só o psicólogo está mais capacitado. Isso era um sonho antigo. Então você já observava isso lá? Já observava. Gente, isso, me trazia olha que interessante. E te trazia? Me trazia uma... Vamos falar essa palavra, uma angústia, porque eu não sabia. Gente, como que nós vamos mudar uma lei? Eu, Larissa, dentro de um consultório, vou mudar uma lei. E assim, o empresário, ele, além de tantos impostos, tantas atividades que ele tem que promover dentro da empresa, que mais que ele teria que fazer dentro desse cenário, né? Então, as coisas foram acontecendo e agora estão se ajustando. Mas realmente é difícil para o funcionário, para o empresário. Tem que ter um meio termo ali para que haja harmonia e ninguém adoeça. Nem o empresário adoeça, nem o funcionário adoeça. Isso. E muitos empresários, até com medo de adoecerem agora por conta disso, porque assim, nossa, agora a responsabilidade da saúde mental dos trabalhadores é nossa. Não é. A responsabilidade da empresa, né, é da prevenção. Né? Criar um ambiente. E o que é a prevenção? Exatamente isso. Investir num clima respeitoso, mais humano, mais agradável. É saúde mental, corporativa. Agora, é isso que eu queria saber de você, Larissa. A gente sabe que tudo que a gente vive aqui na mente vai para o corpo, sejam as coisas boas, sejam as coisas negativas, ruins. A gente pode dar esses comandos de maneira consciente ou inconsciente. Então, a gente sabe disso. Inúmeras doenças psicossomáticas, enfim, causadas aí por sofrimento mental, por sofrimento emocional. Na área da voz, da fala, da audição, enfim, nessa área aí de atuação da fonoaudiologia, é assim também? É assim também. Você vê esse tipo de sintoma causado aí pela saúde mental, sim. Principalmente quando eu atendia profissionais de telemarketing, né? Aquele profissional tenso, aquele profissional que tá triste ou tá com muita irritabilidade. Ele não vai relaxar a musculatura, ele não vai relaxar para trabalhar, ele não vai, né, chegar harmonioso. Então, assim, a saúde mental, ela vai influenciar no corpo todo, desde a pontinha do dedo até lá embaixo. Então, assim, gente, saúde mental é a base. É a base, não é? Outra coisa, última pergunta pra gente passar para outra. Porque a gente tem uma fonoaudióloga, não é? Experiente, que sabe muito disso, mas é porque aí a gente ajuda as pessoas. A gente está aqui com água. Certo. E desde que eu aprendi que a gente que fala, né? Eu sempre ou dei aula, ou hoje eu mato a saudade da sala de aula em treinamentos, né? E a gente fala muito, a gente precisa hidratar as cordas vocais. É isso mesmo? Isso mesmo, é muito importante. A água é fonte da vida, né? E é bíblico isso, a água é a fonte da vida. Então, assim, ela vai ajudar, assim, a umedecer toda a região, né? Para que haja a possibilidade da gente, né, das pregas vocais se, né, comunicar e fazer harmoniosamente o movimento. Entendi. Sem ressecamento e tudo mais. E é isso. Teve uma época que eu estava perdendo a voz com muita frequência. Acho que tinha um pouco de estresse e tal, mas tinha um cansaço. Sim. E eu cheguei, Larissa, a usar aquela caixinha com microfone, uma caixinha que a gente usava assim na cintura, para eu falar mais baixinho e ser ouvida pelos alunos na sala de aula. E foi nessa época que me falaram, e eu estava perdendo a voz com muita frequência, falaram, olha, nunca entre na sala de aula sem água. Desde então... A gente chama de higiene vocal. Higiene vocal. E assim, não é tomar tudo, né? Não. É ir tomando golinho. Para umedecer a região, para evitar o ressecamento. Nós não sabemos como está o ambiente,
né? Muito E bem. assim, a gente chama isso de projeção vocal. Então, assim, muitas vezes, quando a gente não tem uma projeção vocal, dependendo do público no qual nós estamos, a gente vai precisar do recurso, no caso, o microfone. A gente Sim, precisa de uma projeção vocal. entendi. E cada pessoa tem uma, nós precisamos já avaliar, Uhum. né? E adaptar, fazer uma adaptação ali do timbre, do volume e tudo mais para poder Muito, se comunicar. Comunicação é tudo. muito bem. Agora, tudo isso de saber, de fazer isso aí com amor e tal, bom, você então começa a se interessar e depois se apaixona por uma outra área, Sim. não é isso? Sim. Como? E aí, para poder ajudar as pessoas, Deus colocou na minha vida uma ideia. Ah, me Deus, ele é conta. perfeito, né? Porque a ideia não vem de nós, é Não. ele que conduz. Tudo. E surgiu. Bom, como eu estava vivendo essa frustração na minha vida pessoal e profissional, né? Porque acaba que a vida profissional e pessoal, elas andam juntas. Então, assim, eu não estava feliz no meu dia a dia com aquilo que eu estava entregando para o mundo, né? Para as pessoas. E aí eu conversava muito com Deus. Foram anos conversando, falando, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Eu fazia uma oração que eu falava assim, Deus, coloca as tuas mãos nas minhas e abençoa as minhas mãos. Eu não sei por que eu fazia essa oração, mas era essa oração que eu fazia. Deus, eu preciso que o Senhor capacite as minhas mãos. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso. Eu não sabia com que eu ia trabalhar, mas essa era a oração. Larissa, mas de onde que veio? Não sei. Falava, olhava para minhas mãos, Deus abençoe minhas mãos. Isso era oração diária. Isso foram anos pedindo para Deus que abençoasse as minhas mãos. Foram anos, 2, 3. E os anos foram passando. Um dia eu falei, Senhor, eu preciso voltar a estudar, porque eu gosto de estudar, eu sou curiosa. Eu estudava por conta própria. Falei, não, vamos formalizar esse estudo. E fui fazer uma pós-graduação em algo muito diferente, porque eu não sei o que existe dentro dessa Larissa, que ela gosta de entender coisas muito gosta de estudar, viu, gente? Essa estuda. E eu fui e falei assim, bom, eu quero fazer esse curso aqui. Encontrei esse curso, tinha biologia, tinha saúde na área. Falei, bom, vai ser esse curso aqui. Aí eu fui estudar bioinformática. Quando eu cheguei na bioinformática, eu vi muitas coisas que eu já havia visto na fonoaudiologia, né? Porque era na área da saúde. Inclusive, eu fui fazer rever uma matéria, que era a matéria de biofísica. Com maior profundidade na área de bioinformática, eles aprofundam mais nessas áreas, biofísica, bioquímica, né? Além da tecnologia. Tem mais alguma pergunta para me fazer? Eu posso continuar? Não, pode continuar. Eu tô achando muito interessante isso. Bioinformática, eu tô assim. É o estudo da parte genética, né? Do corpo humano, dentro de um computador. E aí, como eu gosto muito de biologia, só que a bioinformática, ela me distanciava um pouco das pessoas. Sim. Até aí, como eu ainda estava trabalhando com pessoas, ok. Chegou um ponto na bioinformática que a gente foi ter uma aula de biofísica. E na aula de biofísica, o professor explicou o fenômeno de algo que me despertou. Algo que eu já conhecia um pouco. Posso falar? Pode. O professor foi explicar o fenômeno como funcionava biologicamente o fenômeno da acupuntura. E eu já havia sido paciente de acupuntura, fiz um tratamento de acupuntura. E eu falei, gente, então é isso que acontece no meu corpo. Até aí tudo bem. E aí uma colega, né, de sala falou assim, Larissa, e eu estava dando aula particular para ela de biofísica, aula de reforço, que ela não estava entendendo nada daquela aula. Você pode me ajudar? Eu falei, não, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos estudar. E aí ela falou assim, Larissa, eu tô achando que você tá no lugar errado. Eu falei, como assim eu tô no lugar errado? Eu não tô te ensinando a matéria. Olha só que linda a matéria. Ela, não, acho que você não nasceu para trabalhar com bioinformática. Eu acho que você tem que trabalhar com pessoas. Não, mas eu já trabalho com pessoas. Ela, não, você tem que ir além. Posso te falar uma coisa? Eu posso. Ela, você me dá a liberdade? Eu te dou. Ela, eu acho que você tem que conhecer um pouco da medicina chinesa. Não, mas eu já sou paciente, eu conheço a medicina chinesa. Ela, não. Eu acho que você vai ter que colocar a mão na massa. Gente, quando ela falou isso. Olha isso, comecem a prestar atenção. Mão, olha a oração. Oração tem muito poder. E a palavra também. E aí, quando ela falou isso, ela falou assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte. Eu falei, mas como que eu vou começar? De onde que eu vou partir? Ela, não se preocupe, eu vou te passar o telefone do diretor dessa escola.
Você vai mandar mensagem pra ele agora. Eu, não, mas a gente tá aqui na faculdade. Ela, não, você vai mandar mensagem pra ele agora. E vai falar pra ele que você quer visitar essa escola e fazer um pequeno curso lá pra você conhecer. E aí eu fui. E era que com a cara e coragem. Era uma escola de acupuntura aqui em Belo Horizonte. Né? Essa escola ainda existe e tudo mais. E esse professor muito renomado, em memória ele já até faleceu, uma pessoa muito especial para todo mundo, Paulo Noleto, uma referência pra gente no Brasil, que ele trouxe muito da medicina chinesa no Brasil. E aí o Paulo Noleto falou, bom, vamos lá para você conhecer um curso, pequeno curso que tem lá. Conheci o curso. Fiz um curso de auriculoterapia. E aí o que aconteceu? Nunca mais eu voltei para aula de bioinformática. Nunca mais eu voltei para bioinformática e fui para medicina chinesa depois. Falei, bom, eu acho que é isso aqui mesmo, que é o meu caminho. Eu pisei naquela escola e me senti bem, e eu amei a aula que eu tive. E conheci, foi o meu primeiro contato com a medicina chinesa, com a acupuntura, e nunca mais saí. Gente, nunca mais, já tô aqui. Que mudança! Uma fonoaudióloga para uma acupunturista, terapeuta da medicina chinesa. Terapeuta da medicina chinesa. Eu falo que ela é minha mediquinha chinesa, gente, porque ela é maravilhosa. Nossa. E você é uma paciente maravilhosa também. E Larissa, e aí? Aí você deve ter ido assim, querendo... Não, aí eu fui com muita sede, Aí, vivendo aquele mundo ali, percebendo, aí eu entendi as minhas orações. Aí que tudo fez sentido, né? Eu conversei com Deus, falei, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer. E aí foi isso, fui caminhando, até que eu cheguei na China. Quando eu também cheguei para estudar na China, eu falei, bom, é isso mesmo que Deus quer de mim. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, bom, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui, então é para acontecer. Né? E eu me fazia muitas perguntas, porque a medicina chinesa é algo muito distante para nós aqui do Ocidente, né? E até confronta um pouco com a nossa identidade cristã, né? Porque lá na China não tem uma identidade cristã como nós temos. E aquilo ali me trazia um certo incômodo, eu perguntava. Sério? Isso era uma No início, sim. No início eu questionava. Sim. E pedia muito para Deus, né? Falava, Deus, me conduz. Né, eu vou encontrar muitas respostas, mas que a resposta correta chegue no meu coração. E Deus foi me mostrando ao longo desse caminho, porque as portas foram se abrindo profissionalmente, os pacientes foram acontecendo muitos milagres dentro de consultório, muito. Gestantes, pessoas que engravidavam, pessoas que dores sumiam. Eu falava, não sou eu. É Deus. Até porque eu sou muito cética com relação a questão científica. Nós temos que questionar, né? Nós saímos de uma faculdade onde existe questionamento, existe o mestrado, existe o doutorado. Então eu trago isso para o meu consultório. Vamos questionar. Tá funcionando mesmo? Eu falo com o paciente, isso não é da sua cabeça. Eu preciso saber, essa dor sumiu. Dor que some, sono que volta, ansiedade que dá uma trégua. Dá uma trégua. Não é? Todos nós somos ansiosos, então nós precisamos aí de um alívio. Menina, e é verdade, você tocou num assunto interessante aí. Eu me lembro que da primeira vez que eu tentei, né, ser atendida, beneficiada aí pela acupuntura, foi assim... tinha muito misticismo. Isso. Né? Posso dizer assim, né? Misticismo Pode. mesmo. Assim como em outras áreas, né? Mas tem algumas áreas que dão mais abertura para isso. Né? Por exemplo, a própria psicologia. Sim. Né? Tem muito disso. Sim. E a gente tem que entender, olha, quem é que eu estou buscando, não é? Isso, conhecer, escolher bem. Bons profissionais. Não é? E vai existir isso em todas as áreas, né? Mas na medicina chinesa também isso é muito forte. Sim. E aí... Isso acaba, como existe, né, como tem, não sei se eu posso dizer, porque aqui nos bastidores, a gente estava conversando um pouco e Larissa me contou que existem publicações nesse sentido, né, misturando. Sim, porque a medicina chinesa ela é muito antiga, gente. A medicina chinesa ela vem antes de Cristo. Então, quantas informações distorcidas, quantas misturas na literatura aconteceram ao longo deste tempo, né? É verdade. E antes de Cristo, vamos pensar, as pessoas já usavam um recurso. Qual o recurso? Da acupuntura, das ervas, para fazer tratamentos, isso precisava ser catalogado. E aí,
em muitas sociedades, no caso na sociedade chinesa, eles não conseguiam fazer essa separação de uma cultura, né, de uma religião que existia lá, da ciência. Eles não conseguiam separar. E aí eles juntavam. Por quê? Porque era a forma que eles tinham didática de ensinar alguma coisa. Sim. Ah, de onde que isso fez bem? Ah, fez bem porque aquela luz, porque aquela sombra, porque aquele quente, porque aquele frio. Exatamente. E assim, nós temos que ser misericordiosos, porque naquela época as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Nós precisamos ter essa, né? Não sei se eu posso chamar de empatia, mas um pouco de sensibilidade. Ou até uma abertura. Uma abertura, Né? para entender de onde que veio aquela literatura de pessoas há 5.000 anos atrás. Nós não podemos exigir o que nós sabemos hoje. Só a Bíblia, né? Só a Bíblia, maravilhosa. não mudou. Não mudou. É Porque única. é a palavra de E Deus. só existe uma verdade. E essa verdade, ela não muda. E ela vem para nos direcionar. E por isso que a gente consegue hoje fazer as leituras de científicas que nós temos. Sim. Diversas, tanto as antigas quanto as atuais. E ter esse discernimento que vem da luz do Espírito Santo. É isso aí. Não é? E ele te deu então essa luz aí, você se aproxima de uma ciência milenar. E o que isso mudou na sua vida, na sua prática, Larissa? Então, lá no início nós falamos que isso estava me incomodando. Isso não. A minha vida profissional e a minha vida pessoal, elas não estavam caminhando. Uhum. E eu percebo, né, assim como o público que vai assistir esse vídeo, a vida profissional e a vida pessoal, gente, ela anda junta. Não adianta, não tô bem na vida pessoal, vai interferir na vida profissional. Não estou bem na vida profissional, vai interferir na vida profissional, pessoal. E, enfim, mudou tudo, mudou a minha vida pessoal, porque eu encontrei objetivo de vida. Eu sei que hoje eu consigo ajudar as pessoas com os recursos que eu tenho, que antes eu não tinha esses recursos. Uhum. E tudo mudou. Eu não trato como um trabalho, eu trato com uma missão. E aí essa missão de vida me traz satisfação pessoal. Que bom. E quando a gente está feliz fazendo o que a gente faz, é tão mais leve. É leve. Ninguém precisa nos cobrar para fazer qualquer coisa que a gente faz por amor, por prazer. Né? Oferece para a criança um doce. Não precisa nem oferecer, você só bota aqui, né? Já ficam ouriçadas, querendo. Ninguém precisa mandar. Por quê? Porque é algo que dá alegria, que dá prazer, que faz sentido. E o trabalho precisa ser assim, não é, Larissa? Ele precisa. Não, ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Exatamente. Eu costumo falar aqui, né, nas assessorias de carreira, eu falo, gente, qualquer um de nós dá conta de fazer aquilo que não traz prazer, alegria, satisfação, a gente dá conta por um tempo. Isso. Mas por todo o tempo não. Não dá. Nós precisamos trabalhar com aquilo que é viável, que está nas nossas mãos no momento, né? De forma a conseguir viabilizar aquela atividade que é mais desejável. Faz sentido para a sua vida? Vitor Frank, eu explico um pouco sobre isso. Faz sentido para a sua vida? Se não faz sentido, vamos tentar entender por que não está fazendo. Até porque existem, claro, muitos e muitos fonoaudiólogos, por exemplo, que estão felizes. Exatamente. Não é? E que estão felizes e que faz sentido para eles. E num determinado ponto da sua vida, não fez. Já não. Tem gente também. Cada pessoa tem um seu. Não é que sonha com a psicologia, tem tanta gente aí fazendo cursos mais rápidos nessa área, porque gosta. Ou tem gente que sonha em atuar nessa área, outros que também deixaram a psicologia. Então isso é pessoal. Não é isso? Exatamente. Não é o que o outro gosta, não é o que está na moda, não é o que está dando mais dinheiro. Exato. Porque dinheiro, o que é? Você concorda que é consequência? Consequência, totalmente. É isso. Mas assim, na sua prática então profissional, né? Quanto tempo você levou para começar a trabalhar? Como é que foi isso? Porque aí você deu um pulo aí, falou que foi para a China. Sim. O que acontece? Como eu fiz um curso de auriculoterapia, quando eu finalizei esse curso, que foi um curso curto, eu já comecei a trabalhar com isso. Então, assim, eu fui avaliando os pacientes, fui fazendo auriculoterapia até concluir a pós-graduação em acupuntura. E concluindo a pós-graduação em acupuntura, eu já quis
entender o mundo da China. Eu queria entender, bom, o que que tem lá? Como que eles trabalham? O que que vai além? Porque o que chegou aqui pra mim no Brasil é isso, mas eu preciso ver com os meus olhos. Eu confio nas pessoas que me passaram. Mas quando você sente, você pisa, é outro universo. E quando eu cheguei na China, eu simplesmente vi imensos, grandes, enormes hospitais que tratavam pessoas com medicina chinesa. Eu falei, bom, é isso mesmo. É verdade. Exclusivamente com medicina. Exclusivamente. Hospitais, assim, do tamanho de Santa Casa, enfim. Hospitais imensos. E aí eu falei, bom, é verdade que esse mundo existe. Esse mundo não é pra brincadeira. É um mundo muito sério e que funciona mesmo. Porque assim, quando eu fiz a pós-graduação e atuei, eu queria trazer uma qualidade de vida. Mas vai muito além da qualidade de vida. Vem para curar e tratar doenças graves. Câncer, né, doenças ginecológicas, ortopédicas. E o trabalho na China é feito com muita seriedade. Que coisa maravilhosa. É lindo. E a gente precisa muito disso aqui no Brasil. E olha, gente, Larissa, eu vou contar porque ela não vai falar desse jeito, sabe? E eu gosto de falar do jeito que ela merece. Porque ela foi num ano para a China. Sim. E no ano seguinte, foi no ano seguinte? No mesmo ano. No mesmo ano, isso mesmo. No segundo semestre. Isso. Ela foi para a China, tendo sido escolhida uma das 10 no Brasil. Conta isso direito, Larissa. Nós fizemos um processo avaliativo nessa segunda viagem, fizemos uma prova Isso. para conseguir essa vaga para ir através do consulado chinês. Então Fizemos uma o consulado chinês tinha 10 vagas. vagas para o Brasil inteiro. Isso, foram convidados, né, vários alunos para fazer esse processo avaliativo. Isso. E fizemos essa prova. E você ficou entre os 10. Fiquei. E ela ficou entre os 10, gente. Bote as palmas aí, gente. Que coisa mais maravilhosa. Aí você volta, Sim. não é? Sendo convidada, então, pelo consulado. Isso, aí nós Isso. fomos pelo consulado. Pelo consulado. E aí vocês fizeram o que lá? Então, nós fizemos uma viagem turística, onde eu visitei plantações de chá verde, né? Onde eles colhiam, tratavam, pra gente entender o mundo do chá, porque a medicina chinesa não é só agulha, não é só acupuntura, a gente precisa entender das ervas, como elas funcionam no nosso corpo, como elas são cultivadas, e a medicina chinesa, ela traz isso culturalmente, então nós aprendemos muito sobre a cultura, muita aula teórica com médicos chineses, né, nessa segunda vez, na primeira também, passávamos dias imersivos dentro dos hospitais, né, praticando, entendendo como funcionava aquela dinâmica hospitalar também. É muito legal. Então vamos lá. Você falou aí das ervas e é assim, gente. Chá é para qualquer momento, qualquer hora do dia? Não. A gente tem que fazer uma avaliação como está o seu corpo hoje, como está a sua saúde hoje, para a gente adequar o chá naquela rotina, naquele espaço de tempo, naquela estação do ano. Tem chás que são para algumas estações, chás que são para outras. Olha isso, bem legal. Gente, não é tomar chá de qualquer maneira. Não, com estratégia o nosso corpo, a nossa saúde agradece. Estratégia. Então vamos lá. Você falou aí daquela hora de luz também. Então tem as cores. Não é? As cores também fazem bem, né? Então é cor, é o estação do ano. Isso. A gente tem a aromaterapia que a gente pode incluir nessa dinâmica da medicina chinesa que traz assim um alívio para dores físicas, questões emocionais. Sim. A aromaterapia também é um recurso maravilhoso. Pois é. E tem uma coisa que muito interessante que a Larissa me ensinou há mais tempo, né, Larissa? Que é sobre os óleos essenciais. Isso. E começou na mesma época. Uma moda aí, né? De óleos essenciais famosos. Isso. Não foi? Só que ninguém ensinava pra gente como usar. Exatamente. Você foi a primeira pessoa que me ensinou. Que ele tem que ser diluído, não é isso? Tem que ser diluído adequadamente, usado um recurso ou um roll-on para não pingar diretamente na mão, porque o óleo essencial ele é muito concentrado. É a plantinha ali dentro daquele potinho e a gente precisa ter cuidado para tocar na nossa pele, né? Então, assim, a aromaterapia que eu aprendi, né, nós fizemos aromaterapia com os hospitais da Inglaterra, que é onde é o berço da aromaterapia clínica, onde é usada a aromaterapia dentro dos hospitais. Então, foi essa a base que nós tivemos.
para poder usar com os recursos que nós temos, com cuidado, com estratégia, para que a pessoa tenha um resultado na saúde e não só prejudique a saúde. Então, ter cuidado com a ingestão, a gente não é a favor da ingestão de óleos essenciais, e quando for usar na pele, usar com todos os recursos possíveis, com a diluição e com os equipamentos que a gente usa como recurso. Gente, que maravilha. Qual outro recurso, qual outra prática, assim, você... Da medicina chinesa. Porque eu acho que deve ter gente lá curiosa aí que está nos ouvindo. Então, nós temos a ventosa terapia, que está dentro da técnica, né? Dentro da técnica de consultório. A gente usa moxa bustão, que é um aquecimento de uma erva, que é a artemisia, que é uma erva potencial para tratar diversas doenças. A fitoterapia, que eu uso muito, que são recursos com ervas da medicina chinesa. Viram cápsulas, pode ser tomado em forma de chá, a gente mistura as ervas, vira uma decocção, para que o paciente consiga, o corpo do paciente consiga conduzir, né, o tratamento daquela doença por si. Né? A gente precisa estimular os órgãos, estimular o corpo do paciente, para que aquilo ali traga mais saúde. Que coisa fantástica. E o que mais? Você falou de todos? Você tem usado o laser. O laser é uma técnica também usada na China, mas assim, é uma técnica ocidental também. Nós usamos para tratar feridas, tratar inflamação, tem o ILIB, tem o capacete. Então a gente usa tudo de acordo com o que o paciente precisa. E a questão da temperatura, Larissa? A temperatura é muito importante. Né? Temperatura da água, água gelada. Fala sobre isso, gente. Então, na China, gente, quando a gente chega num restaurante, chega na casa de alguém, por educação, por prezar pela sua saúde, jamais vão te oferecer água gelada. Jamais. Em qualquer lugar. Estou no hospital, no hotel, vai ter água morna para que você ser muito bem servido. Porque a água morna, ela possibilita a circulação do seu corpo e a preparação do seu sistema digestivo. O que a água gelada, né, coisas geladas não vão promover. Então, os chineses, eles têm muito cuidado com a saúde do próximo. E é uma nação que já passou por tantas pandemias, é uma sociedade muito antiga, né? Eles são muito mais antigos que nós. Então, eles sabem o que eles precisam fazer para em caso de catástrofes. Então, eles sabem o que eles devem prevenir. Gente, vocês nunca viram um chinês sobrepeso? Não vi. Larissa, nós estivemos lá, inclusive o cinegrafista que está ali, que está ali, né, filmando a gente, nós estivemos lá e eu brincava, falava assim, por isso lá não tem gordo, porque eu não vi pessoas obesas lá. E olha, em todos os lugares, mas foi muito, assim, pra gente que não sabia, foi um choque. Sim. Você ir em lojas, por exemplo, em lugares em que tem água disponível, a gente ia pegar água morna, como se fosse uma água para um chá morno, não muito quente. E lógico, nós não estávamos no verão, né? Foi estávamos num mês em que a temperatura estava mais fria. Mas a gente achava estranho, só água morna. No hotel, um dia, pela manhã, não que eu goste de gelada. Sim. Mas eu queria uma água... Temperatura temperatura normal. Era só água quente. Aí, por fim, eu pedi gelo. A mulher olhou pra mim com uma cara, eu falei que eu queria gelo. Sim. Aí ela trouxe o gelo, eu coloquei na minha água. Essa mulher fez uma cara assim pra mim. E a gente ficou, depois é que a gente foi entender que realmente eles tomam água morna. E você me ensinou isso, que a água, no mínimo em temperatura ambiente. Isso, estando em temperatura ambiente, talvez assim, lá na China tem os filtros, tem toda a tecnologia, a gente vai apertando os botõezinhos, adequando os filtros e tudo mais para ou ambiente ou quente. Nunca raramente vai encontrar um filtro que dispense uma água gelada. Tudo isso para promover saúde, estimular a digestão, melhorar o metabolismo, o bem-estar, né? A saúde como um todo melhora com um pequeno hábito ao longo da vida. Sim. Porque assim, não é uma semana tomando água morna que vai mudar a sua saúde. E você percebe na pele, no cabelo, na disposição das chinesas, porque ao longo da vida elas foram criando hábitos. Ou seja, o nosso organismo está mais preparado, quer dizer, ele recebe melhor uma água morna, né? Um alimento, vamos dizer assim. Morno. Cozido. Isso mesmo, é outra coisa lá. Saladas cruas dificultam muito a digestão, porque aí o estômago tem que trabalhar mais, dispensar mais enzimas. Então, assim, quando o alimento ele tá cozido, né? Um alimento que
nasce debaixo da terra, né? Tem toda aquela consistência física e tudo mais. Não vai ter dificuldade. Então, assim, a gente preparando o nosso sistema digestivo para isso, a absorção dos nutrientes vai ser muito maior. Muito legal, gente. Quem tá gostando aí? Eu acho, Larissa, que a essa altura do campeonato, a gente já pode pedir para deixarem um like aqui pra gente. Você não Com acha? certeza. São muitos assuntos e coisas curiosas. Pois é, mas eu acho que já vale um like aqui. Vale, pra gente poder continuar contando tantas coisas Tantas diferentes. coisas boas. E olha, eu tenho certeza que todo mundo aí já aprendeu alguma coisa Sobre medicina chinesa. sobre medicina chinesa e sobre saúde. Saúde. Porque é muito mais simples e principalmente é mais simples, mais fácil, mais barato prevenir, não é, Com Larissa? certeza, né? Pra gente não tomar susto. E por que os chineses pensam dessa forma? Porque eles tiveram essa experiência, Sim. né? De grandes... Uma nação com tantos habitantes, Nossa, né? é. Como controla a saúde daquelas pessoas? Com prevenção. Verdade. A gente precisa ter esse pensamento. Muito bom. Agora vamos lá, do ponto de vista prático, profissional, como é que foi isso, né? Essa mudança? A acupuntura e a medicina chinesa é aceita aqui no Brasil? Sim. Já é regulamentado? Fala um pouco disso Então, pra houve gente. agora a legislação, né? Estavam discutindo no Senado com quem ficaria a acupuntura. Com o CRM, né? Dos médicos. né, da Conselho medicina. Federal da Medicina ou com as outras áreas da saúde. Então, assim, o Senado aprovou que todas as outras áreas da saúde podem também exercer a acupuntura desde que tenha uma pós-graduação, né? Os conselhos de classe, eles, né, os conselhos, né, de cada profissão, eles autorizam ou não, né? A maioria autoriza para poder Entendi. haver essa pós-graduação. Então, a acupuntura, se você é profissional de saúde, você vai poder fazer a pós-graduação e poder atuar com a acupuntura e todos os recursos da medicina chinesa. Entendi. E aí a escolha desse profissional, obviamente, Vai de cada um. vai de cada um. Eu quero fazer acupuntura com psicólogo, com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta. Sim. E cada profissional vai ter a sua expertise, né? Todas as suas habilidades, cada um tem a sua. E é isso. E aí a gente pensar nisso. Quem que é o Sim. profissional que eu estou escolhendo? Isso. Você, por exemplo, eu fico encantada sempre, porque você citou a Inglaterra, você citou aí as ervas, né? Os chás. Os chás, fitoterapia. E lavanda tá em qual categoria? Mas É a aromaterapia, né? aromaterapia. Lavanda. A gente usa muito a lavanda na Pois aromaterapia. Artemisia nós já usamos muito na medicina chinesa. Pois é, por que eu tô te falando? Por que eu tô falando isso? Porque quando você esteve, você foi onde nessa época? Que você inclusive trouxe lavanda. Essa lavanda, uma professora minha, que morou muitos anos na Inglaterra, trouxe pra gente. E aí a gente conheceu a verdadeira lavanda, porque a lavanda, existe lavanda aqui no Brasil, mas ela talvez não seja tão bem cultivada como na França, por exemplo. Na França tem a vegetação é propícia para que aquela planta tenha mais qualidade, né? Então, assim, um café cultivado em outro local, como que aquela planta nasce naquele local? Então, assim, as lavandas francesas, ou muitas vezes as inglesas naquela área ali, são as melhores. A gente não pode negar. Como vinho, né? Como vinho. A uva é de onde? A qualidade da uva define a qualidade Exatamente. do E como vinho. a minha formação, a base da minha formação é dos estudos ingleses, a gente teve contato com essa lavanda. Muito bem, é maravilhoso. E então, assim, uma pessoa, o que a gente precisa, eu acho que em qualquer área, né, Larissa? Sim. Escolher os profissionais. Isso. É Não é muito com importante quem ter o a gente- discernimento, Isso. o bom senso. Isso. Por quê? Pessoas que de fato estudam, pessoas que têm essa prática, pessoas que buscam. E a gente, sobretudo na área da saúde, a gente tem que buscar conhecimento Isso, para fazer boas sempre, escolhas. não é? Bom, então
existe qualquer profissional da área de saúde, de qualquer área da saúde, Sim. pode Os conselhos fazer essa formação. Pós-graduação. Muito bem. Você enfrentou algum tipo de preconceito? Não. Você hoje enfrenta? Não. Já hoje é bem tranquilo, porque assim, eu sempre trabalhei com médicos, o nosso diálogo sempre foi muito aberto. E eu percebo que existem muitos médicos, muitos outros profissionais de outras áreas que têm curiosidade de conhecer a acupuntura, a medicina chinesa. Então a gente cria esse laço com as pessoas que querem conhecer, né? E que acreditam e que percebem e que vivem aquilo. Muito bom. Então, uma das coisas eu acho mais importantes que você falou, né? Não é a acupuntura e a medicina chinesa, não é apenas prevenção, embora já fosse suficiente, mas não é prevenção. Trata muitas doenças crônicas, né? Hérnia de disco, endometriose, saúde da mulher no geral, infertilidade, né? Questões emocionais, depressão. A acupuntura ela é muito ampla. Por quê? A medicina chinesa é muito ampla, né? Ela é muito antiga. Então, ela conseguiu permanecer porque ela funciona. E funciona em todas as áreas da saúde, dermatologia, ortopedia. Larissa, agora tem uma pergunta também que eu acho que as pessoas gostariam de fazer para você. Dói? Quando a gente fala de agulha... O limiar de dor ele é muito individual. Isso. Né? Cada pessoa tem o seu. E tem pessoas que, apesar de sentirem algum desconforto, o conforto que a acupuntura e o resultado que aquilo traz é superior à sensação da agulhinha. Agora, realmente tem pessoas que não sentem nada. Tem pessoas que sentem muito. Isso é muito individual. Ou tem alguns pontos, né? Tem pontos também que são mais dolorosos, doloridos. Então, assim, isso é muito individual. Né? Tem a habilidade do profissional. Tem profissionais que têm a mão mais pesada, profissionais que têm a mão mais levinha. Então, isso é muito, né, individual. Entendi. Mas se a pessoa, no geral, não. É suportável. Suportável. Né? É uma dor suportável. E se alguém... Quando existe dor. Ou não existe, né? Eu, por exemplo, a não ser quando um ponto ou outro, talvez no pezinho, o pezinho é sensível. Tem um pontinho ou outro ali que é mais desconfortável. Mas mesmo assim, o profissional vai como você, né? Com todo cuidado. E eu sei que você, quando é o caso, né? Que um ponto ou outro está mais dolorido, que a pessoa sente desconforto, você sempre diz assim, não é para ficar desconfortável. Aí você usa laser, não é isso? Usa o laser, porque assim, a pessoa tá ali no momento de relaxamento e aquele desconforto vai causar, talvez, até mais dor, mais tensão para aquela pessoa. Então a gente tem um recurso do laser. Então no ponto de acupuntura nós utilizamos um feixe de luz de um laser específico para poder estimular aquele ponto de acupuntura. E se a pessoa tem sensibilidade mesmo, né, e não dá conta de ver a agulha, enfim, nem ver, né? Porque fazemos com laser. Pode fazer sem usar. Sem a agulha. Ai, gente, eu vou falar para vocês. É tudo tão bom. É tudo tão gostoso, acreditem em mim. Ai, o ambiente é gostoso. A música de fundo, né, gostosa. Sim. O cheirinho, o cheirinho, tudo chama para o relaxamento. E ainda tem uma massagem deliciosa. Às vezes tem pedras quentes. Tudo isso a gente gostoso. Coloca algum recurso para que aquele momento seja um momento de relaxamento, né? Para não ficarmos presos só nas agulhas. Isso. E o momento final com as agulhas, né? A gente já tão assim, tão relaxado. Eu não sentia nada. Não dei trabalho nisso. Não entendeu. Né? Larissa, muitas pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, estão em dúvida com relação à carreira, que rumo deve seguir, ou não estão muito felizes com o que estão fazendo, talvez estejam até pensando numa transição de carreira, enfim. E em qualquer momento da nossa vida, da nossa carreira, a gente pode mudar. Eu digo que, inclusive, a gente não muda, não faz uma transição de carreira apenas quando a gente está infeliz, não. Você, de repente, tem um interesse numa outra área, né? Certo. Então, ampliar o nosso olhar, conhecer
outras profissões, é super saudável. Claro. E talvez tenha alguém aí pensando, ouvindo a sua história, né? Sim. Eu, quando eu falei assim, gente, que pessoa corajosa, começar numa área nova. Na época, nem era assim tão, Não. digamos assim, não era tão procurada. Não Hoje, estava tanto em ascensão. Isso. Hoje, os consultórios estão cheios. não é? Sim. E o que acontece? O que eu sempre estou assim, né, de conselho? Primeira coisa, pedir direcionamento para Deus, porque Ele traz respostas. Ele traz. Na sua vida sempre foi assim? Sempre foi assim, direcionada. E Ele traz cedo ou tarde, na hora que Ele quiser, Ele vai te trazer essa resposta. Então, a gente precisa pedir esse direcionamento. Então não é fazer nada de maneira precipitada. Nada de Primeiro maneira. aqui, ó, Pede. pede direção a Deus. E aí? E depois? E depois você vai entendendo quais são as suas habilidades e a sua missão de vida. Tem que estar atrelado missão de vida Sim. com habilidade. O que eu vim fazer nesse mundo? Viktor Frankl sempre fala pra gente, né? Esse autor maravilhoso. Você usa o recurso dentro de consultório, né, doutora Milton? O Viktor Frankl sempre pede: o que você veio de fazer de diferente nesse mundo? Busque um pouco da sua essência. Você veio aqui com uma missão. Qual é a sua missão? O que você gostaria de melhorar nesse mundo? Esse mundo precisa melhorar, né? E Deus pede pra gente aí esse braço. Pede, a gente precisa compartilhar o que a gente recebeu. Precisa. E Deus quer da gente alguma coisa aí. E aí fazer essas perguntas pra Deus, fazer essas perguntas pra você, e a resposta chega. Isso. O livro, eu amo alguns, aliás, eu amo o livro dele, O que não está escrito nos meus livros. Olha, já leu esse? Não. É maravilhoso. Quero. E maravilhoso, o que não está escrito nos meus livros. É lindo, lindo, lindo. Viktor Frankl. Do Viktor Frankl. A gente pode colocar isso daqui, o nome dos livros aqui. Sim. O livro mais conhecido, mais famoso, mais importante dele é Em Busca de Sentido. Isso, Em Busca de Sentido é muito maravilhoso. Muito bom. Mas esse pouca gente leu. O que não está escrito nos meus livros. Vai aí a dica, então, Viktor Frankl. Isso. E, gente, o que você gostaria? Você gostaria de deixar alguma palavra para quem está te ouvindo? Aliás, vamos deixar aqui os contatos, porque para fazer contato com você. O meu Instagram, Larissa Acupuntura Insta. E é isso, lá no Instagram vocês vão, né? Tem o meu telefone, tem o nosso endereço, onde a gente atende. Pode chamar por lá. A gente atende muito juntas, isso, né? Isso é muito bom. Pode te chamar para uma palestra. Pode me chamar lá no Instagram para palestrar, para ter uma supervisão, para ter uma orientação. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Inclusive palestras sobre NR1. NR1, medicina chinesa. Agora levar a medicina chinesa preventiva, uma palestra, né, para uma roda de conversa, para bem-estar. Para bem-estar, muito bom. E além disso, seu contato, a gente vai deixar aqui também no final, na descrição do vídeo. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha que seria legal, seria importante? Não, eu gostaria de deixar assim um recado aqui. Pra gente nunca perder a fé, né? A fé, a gente leva isso para nossa missão de vida. Nós não podemos separar isso, mesmo que estamos imersos aí em livros, em artigos. Isso. A gente não pode esquecer da verdade. A verdade é uma só. A verdade é Jesus Cristo. E essa verdade, ela vem para nos dar a base para todas as nossas escolhas da vida, sejam profissionais ou pessoais. É isso. Eu digo a mesma, eu assino embaixo. Porque dele, por ele, são todas as coisas. E eu quero agradecer, então, a sua presença aqui, a presença da Larissa, e muito obrigada àqueles que ficaram com a gente aqui até o final, e que Deus abençoe vocês, né, nessas suas decisões de vida e de carreira, vocês sejam bem-sucedidos, e obrigado por ficar aqui até o final. Se você pensar em alguém que vai gostar de aprender um pouquinho aqui com a Larissa, como eu aprendi mais hoje,
compartilhe esse vídeo. Minha querida, muito bom, maravilhosa, obrigada. muito obrigada. Quem quiser mais Larissa, deixe nos comentários que a gente pode chamá-la de novo, não Foi pode? muito bom. Para ensinar umas Pode coisas me aqui pra chamar, que a gente. gente vai falar muito de medicina chinesa. Vai ser Muito bom. Então vamos tomar a nossa Vamos. água em temperatura ambiente. Saúde. Saúde. Até o próximo Até. MiltaCast.